Olá pessoas, então hoje vamos falar um pouco sobre as origens do teatro. Vocês já sabem que o teatro, assim como a pintura e a música, a dança, são formas artísticas que remontam a muito tempo atrás. Então são formas artísticas que acompanham a humanidade desde dos seus primórdios, porque afinal foram os primeiros elementos a serem utilizados para representações, para explicações, passagem de informações entre os povos. Então, vocês já sabem que remontam de períodos bem antigos. Então, quanto às origens do teatro, nós veremos em alguns elementos divididos em algumas aulas. Então, primeiramente, veremos como o teatro se originou desde o período da pré-história até o fim da Idade Antiga e início da Idade Média. Então, a Idade Média veremos na próxima aula, certo? Então, como vocês já sabem, ritual de estudo, né? Pegar o caderno, a caneta, o lápis, enfim, alguma coisa para vocês anotarem os pontos principais da aula. Então, vamos seguir em frente. Então, quanto às origens do teatro? A origem do teatro vai se referir às primeiras sociedades primitivas que acreditavam o quê? Nas danças que imitavam, né, as danças imitativas, como favoráveis aos poderes sobrenaturais para o controle dos fatos indispensáveis para a sobrevivência. A exemplo, dançava-se, por exemplo, para acreditar que fazia a dança da chuva. Se dançarmos de forma X, estaremos evocando os poderes dos deuses para trazer chuvas. Se dançarmos de forma Y, vamos conseguir trazer as caças, boas colheitas e assim por diante. Então acreditava-se em todos esses elementos que compunham a vida dos indivíduos, dependiam dessas referências. Então as danças imitativas, danças que imitavam animais, danças que tentavam imitar representações de deuses da época. Então tudo isso era feito através de uma forma de interpretação. Então envolvia sim o teatro, eram danças, mas que envolviam muito a questão teatral. Então aí nós temos um dos registros mais antigos em relação ao teatro, como sendo o teatro do Antigo Egito. A origem do teatro egípcio ele vai remontar ao tempo dos faraós. Então é relativamente muito mais antigo, né, do que o teatro grego. Apesar de que sabemos que o teatro, vocês já sabem que o teatro ele nasceu na Grécia, teatro moderno, né, ele nasceu na Grécia Antiga. A primeira apresentação feita se refere a Osíris através das oferendas sacerdotais e aos apelos aos deuses nas câmaras mortuárias, faltando o componente decisivo do teatro, seu indispensável parceiro criativo, o público. Então, era feita essas encenações, porém, não tinha público. Essas encenações elas eram feitas para os deuses, para os faraós, que podiam estar mortos, né? Então, não tinham público, eram apenas ritualísticos, mas sim era uma forma de teatro. E tinha essa base completamente ritualística, por isso que não foi considerado, por isso que o Egito Antigo não foi considerado o berço do teatro, porque esse teatro ele era feito de forma ritualística, ele não era feito em público, o público não observava essas encenações. Então, já diferentemente do teatro grego, que vocês já sabem que tinha um público, então foi feito algo para as pessoas observarem, assistirem. E o teatro na Grécia Antiga, como vocês já sabem, é o berço do teatro moderno. O teatro apareceu na Grécia Antiga nos séculos 4 e 5 a.C., em decorrência dos festivais anuais em consagração a Dionísio. Vocês já sabem, que eu já comentei na aula passada. Então, Dionísio, ele era o deus do vinho, da alegria, das festas, enfim. Como foi que eles fizeram? Eles usavam máscaras, né, nas danças, e um dos indivíduos ele usou uma máscara, acredita-se que foi dessa forma, né, utilizou uma máscara, colocou uvas na cabeça, porque acreditava-se que Dionísio tinha um cabelo em forma de cachos de uva, e começou a atuar como se fosse o próprio deus Dionísio. Então, daí surgiria a base do teatro grego. E no teatro grego, na Grécia Antiga, criaram os gêneros teatrais. Os gêneros teatrais que
ao longo do tempo, eles sofreram modificações, foram ramificados, mas são os gêneros teatrais básicos até os dias atuais, que é a tragédia e a comédia. Então vocês já sabem também que na Grécia Antiga eles criaram monumentos, criaram estruturas arquitetônicas específicas para fazer essas apresentações teatrais e para o público assistir. Então, a partir daí, o teatro ele passa a ter o caráter mais próximo do que nós temos hoje em dia. Então, por isso que até hoje a Grécia é considerada o berço do teatro, porque afinal foi lá que surgiu os elementos mais próximos de nossa realidade em relação ao teatro. E nós temos também o teatro na Índia. Então, antes desse teatro passar para a Europa e chegarmos na Idade Média, nós temos ainda o teatro na Índia Antiga. Então, na Índia Antiga, vocês já sabem que o teatro ele teria surgido logo depois do período lá na Grécia. Então, entre o século 4 e 5. A ligação do teatro indiano com a dança é muito forte. Então, tem uma ligação muito forte, diferente do teatro grego. E o que remonta lá ao teatro que nós vimos dos povos primitivos, então tem uma relação muito forte com a dança. E os temas se baseavam em histórias tiradas da épica hindu, como Mahabharata e Ramayana. Então são temas que tinham muito envolvimento com o misticismo, com o religioso, com o sacro da cultura hindu. Vocês percebem essa referência da dança nos elementos indianos, principalmente se vocês assistirem filmes indianos. Então, filmes indianos, vocês vão encontrar muitas danças, porque é uma referência muito forte, não somente no teatro, mas em outras manifestações artísticas, as danças, certo? Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Bons estudos para vocês. Como já sabem, dúvidas podem perguntar, podem procurar e até mais. Tchau!